Pessoal, a questão de número 4 dê um exemplo de pesquisa que se encaixa em cada tipo de gráfico. Letra A, quer um exemplo de gráfico de colunas. Na letra B, um gráfico de linhas, certo? Olha só, para você dar um exemplo de gráfico de colunas, você tem que saber que jeito que é esse gráfico. Então, eu vou te mostrar. Olha só, esse aqui é um modelo de gráfico de coluna, certo? Esse gráfico de coluna, você percebe que ele tem as barrinhas retangulares para indicar, né, como coluna, o tamanho de alguma coisa, né? Por exemplo, aqui, esse gráfico retrata para nós total de lixo plástico gerado em tonelada. Então, uma pesquisa que a gente poderia fazer era essa, né? O total de lixo gerado aqui no Brasil. Eu poderia colocar isso em um gráfico de colunas, tá bom? Então, um gráfico de coluna nada mais é do que isso aqui. Então, no próprio material de vocês tem esse tipo de pesquisa aqui. Agora, eu vou escrever uma, citando para vocês como exemplo no material. Eu poderia colocar aqui uma pesquisa dos países mais populosos do mundo. Países mais populosos do mundo. É uma sugestão, tá? Como que seria esse gráfico de países mais populosos do mundo? Você poderia colocar o seu gráficozinho aqui, colocar os países, quais são os países mais populosos do mundo, e aqui você indicar quantos mil habitantes que esses países têm, certo? Por exemplo, um dos países mais populosos do mundo, gente, é a China, certo? Então, eu poderia começar aqui com a China. A Índia, né, é o segundo país mais populoso do mundo. E o terceiro é os Estados Unidos, né? Aí eu poderia colocar uma coluninha aqui, ó, indicando quantos habitantes tem, certo? E seguir fazendo o desenho das colunas. Isso aqui é só um exemplo para a letra A, tá bom? Agora, gráfico de linhas. Um exemplo. Vou mostrar também no material de vocês. Olha, no material de vocês, a gente tem um gráfico de pesquisa aqui do desmatamento na Amazônia na primeira década do século XXI. Então, isso aqui é uma pesquisa que foi feita, serviria para essa letra B, tá? Mas nós não vamos pegar aqui do material. O gráfico de linha é você fazer as linhas do desenho indicando o quantitativo de cada coisa. Por exemplo, sobre o desmatamento, em 2001, foram desmatados 18.165. Em 2002, 21.393. Eu acredito que seja hectares, né, de desmatamento. E assim por diante, ó. Vocês podem ver que em 2003 foi o maior pico de desmatamento. E assim vai caindo o desmatamento, né, até chegar a 2010, que foi bem menos comparando aqui com 2003. Então, gráfico de linhas nada mais é do que você fazer uma pesquisa e colocar nesse gráfico as linhas indicando a quantidade do que você pesquisou. Vamos para a nossa letra B? Na letra B, você pode indicar aí uma pesquisa de uma empresa, por exemplo. A empresa X vendas. A gente pode fazer uma pesquisa de vendas. Por exemplo, vou fazer o gráfico aqui para vocês verem. Então, aqui a gente pode colocar quantos R$ 1.000 essa empresa vendeu e a gente pode ver quanto que ela vendeu de julho, agosto, setembro, julho, agosto, setembro e outubro, certo? Quanto que essa empresa vendeu? Então, a gente pode fazer as linhas, tá?
Quantos mil reais essa empresa vendeu? A gente pode estar estabelecendo as linhas aqui, ó. Isso aqui é só um exemplozinho, tá, pessoal? Então, quanto que essa empresa vendeu em julho, né? Vamos supor que aqui fosse mil reais. Ou 1 milhão, né? Faz de conta que a empresa vende milhões. Então, em julho, ela vendeu 1 milhão. Em agosto, vamos supor que foram 2 milhões. E assim vai, tá? Então, um exemplo de gráfico de linhas pode ser vendas de uma empresa, tá bom? E aí vocês podem pensar em outras situações que a gente pode representar com gráfico de linhas.